A hora que vocês quiserem olhar, tá lá. Queridas, então, boa noite para vocês. Saudades de vocês. Já há um tempo que a gente não se vê. Feriado no dia 15 de novembro, desculpa, de outubro, que foi nosso dia, né? Dia de todos nós, professores. E que a gente possa cada vez mais honrar essa profissão nossa e levar a boa nova para as pessoas, né? Levar a alegria, levar a paz, a tranquilidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a multiplicidade de linguagens existentes na nossa relação com o planejamento da educação infantil e com a criança, com as pessoas, né? Como é importante saber ler de diversas formas a vida da criança. Que aula que é hoje, Magda? É a 8 ou 9? 11. 11. 11? A última semana foi 10, não foi? A aula 10? Foi. Ah, tá. Não, é só para me anotar aqui para depois eu não ficar perdida, né? Muita coisa. Obrigada. Nada. E agora, é 11 ou é 10? Porque ó, a oitava foi a avaliação, certo? A nona foi. A nona foi. Eu acho que a gente não vê, Jamile, na nona. É. Porque já vem prova. Então é isso, né? Que a gente ficou perdida no tempo, né? Exatamente, foi isso. Legal. Muito bem. Antes de eu começar, eu quero convidá-las a fazer um pequeno relaxamento. E aí até já coloquei essa música do relaxamento no AVA, porque é muito importante que a gente possa, durante as aulas, na nossa vida pessoal, ter um pouco de tranquilidade. Ainda nesse momento nosso, que é um momento muito crítico. Até a Sheila estava falando que com a pandemia, não, você, Jamile, com a pandemia o cabelo caiu, porque assim, o excesso de estresse traz muitos problemas, né? E o professor estressado, ele prejudica muito a criança, prejudica muito o aluno, tá? Então, vamos fazer um pequeno relaxamento. A proposta é essa: eu vou compartilhar a tela, colocar uma música, que essa música é do YouTube, tem uma imagem bonita. Então, você pode ficar de olhos fechados ou olhando para essa imagem, que é super bonita também. Só, não precisa pensar em nada, não precisa analisar nada, só sentir aquilo ali. Se você tiver a condição de se imaginar lá naquele local, da imagem, é bacana. Só para isso, só sentir, só se permitir a não fazer nada. Coisas que nós quase nunca nos permitimos, né? Estamos sempre correndo, pensando lá depois. Então, agora é um momento assim de 2 minutinhos que a gente vai fazer nada, apenas ouvir a música, tá? Usufruir da música. Eu vou fechar aqui o WhatsApp, porque eles ficam chamando. Agora não preciso mais de ver vocês, para não atrapalhar nosso. Só um momentinho que eu estou compartilhando. Estão vendo já? Apenas ouvir e sentir. E tá.
Muito bem, muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, muito bem. Então, vamos respirar. Vamos respirar 3 vezes assim profundamente, deixando o ar entrar lá na barriga e soltar bem devagar. Deixa o ar sair pela boca. Isso. Se tiverem vontade de bocejar, podem bocejar, que é importante, né? Leva oxigênio para o cérebro. E qual é a conexão, qual é a relação do relaxamento com o planejamento ou com o trabalho na educação infantil? Gostaria inicialmente de ouvir vocês. Quem quiser abrir o microfone e falar, ou se quiser falar também o que você sentiu durante esse relaxamento, se foi bom, se foi ruim, se te incomodou ou não. Como é que está para vocês trabalharem essa questão de relaxamento? Quem quer falar primeiro? Vai, Sheila. Lenice. Eu amo Fala, ele, esse Lenice. relaxamento. Para mim, eu saio de êxtase, minha filha. Eu vou embora. Eu amo. Para mim é muito gratificante. Me lembra muito uma vez que eu fiz parte, eu vivenciei uma entrevista Mata Carneiro, na qual estava procurando professor de educação física. E assim, eles ainda tinha vários que tinham passado pela entrevista e nada. Esse professor chegou com criança de 3 anos. Ele fez um relaxamento com a dona Formiguinha, ou Abelhinha, não me recordo o nome. Que ele ganhou entrevista, gente. Ele ganhou entrevista por causa que ele começou com um relaxamento com as crianças de 3 anos. Ele foi falando da dona Formiguinha, dona Abelhinha, não lembro. E foi falando, estica o bracinho, olha a musiquinha que te tá pondo. Vamos ver o avião, fecha o olhinho. Vai, estica. Ele foi fazendo esse... Nenhum tinha feito até então esse tipo de trabalho. Ele foi fazendo esse trabalho, as crianças passaram um dia tão bem, tão tranquilas, que daqui 2 dias ele foi chamado. Isso é muito interessante. Com certeza. Muito bem, bacana. Quem mais gostaria de falar? Gente, vamos... Eu também gosto de relaxamento. Eu tenho praticado agora, né? Nessa pandemia, eu tenho praticado, é muito bom. A gente fica mais conectada, né? Com o eu da gente, do eu sagrado. E Eu tenho a gente fazendo o relaxamento e estando bem, a gente vai passar, né? Para o próximo, seja para as crianças, né? A gente estando bem, a gente vai passar mais É o qualidade, né? autocontrole da ansiedade, do nervoso, né? Todos os anseios. Então, realmente a gente tem o autocontrole para poder passar isso para frente, né? Luciana, você ia falar, querida? Então, eu tenho muita dificuldade, porque eu sou muito ansiosa. Eu tenho dificuldade. Tá. Então você não tem o costume de fazer, né, Luciana? Não. Até para dormir, eu tenho que dormir com alguma coisa assim de barulho na cabeça, que se eu tiver aquele silêncio, aquilo que me incomoda, sabe? Tá. E eu não consigo, não. O que é que você coloca, assim, o que é que você faz? Que tipo de som que você utiliza para dormir? Eu ligo a TV, né? Meu marido diz que é pior, mas eu ligo a TV, programo ela, mas sempre eu desligo ela depois, eu não espero, sabe? Sei. Te dá o sono, né? Mas eu tenho muita dificuldade para dormir. É próprio de quem é mais agitado mesmo, né? Loren, quero ouvir você. Cadê você, Loren? Thaís Souza. Thaisa Rosa, Tatiane Moura. Cadê vocês, moçada? Oi, Thaís. Estou aqui, professora. Sim. Eu também tenho muita dificuldade para dormir. Eu vou até no neuro por conta disso.
Eu sou muito agitada, tenho um problema com ansiedade também. Uhum. Só que eu tomo medicamento. Tá. Que é complicado, né? Thaís, eu já tomei muito tempo. E aí eu consegui tirar. Só que o meu caso já envolve outras coisas também. Não é só isso, não. Já tem outras questões também. Certo. Que é complicado. Assim, eu queria até procurar alguma coisa, meditação. O médico pediu para mim fazer meditação, procurar fazer alguns exercícios assim, que faz bem, né? Que é bom. Sim, ótimo. Mais alguém? Tô de olho. Eu quero Oi, compartilhar. Vou compartilhar com vocês, gente. Eu sou tão ansiosa que esses dias as colegas aí de curso sabem falar. A gente está na iminência da entrega e da pasta de estágio, muita coisa. Magda, eu tô com uma queimação que não corta por nada. É uma queimação nervosa. Já me ensinaram a tomar água com bicarbonato, sabe? Eu tô assim, no estresse total. E eu fui fazer uma vez nem tem muito tempo, uma aula de yoga. Sim. É porque é muito indicado para isso. Gente, parecia que eu não estava no meu mundo. Eu olhava assim para um lado e o povo fazendo assim, e assim, aquelas coisas. Eu estava louca, era para a aula acabar, para mim ir embora. Aquele sossego, aquela coisa. Não é aquele sossego que você precisa para você descansar, é aquele sossego que te incomoda. Eu falei, gente, eu sou muito ansiosa. Aí o próprio professor falou que ainda não era o momento para mim, né? Que era para mim procurar uma... Como que chama das agulhas, gente? Acupuntura. Acupuntura. Isso, para tratar essa ansiedade, essa batedeira, essa loucura. Por quê? Porque eu tenho problema de hérnia cervical, eu tenho tendinite. Então, assim, a gente tem passado muito tempo de frente ao computador, sabe? Então, assim, para mim tem sido dias muito bom a hidroginástica, a natação é muito bom para isso. Sim. No primeiro momento é mais favorável para você. Sim, no primeiro momento ele me indicou a acupuntura. Eu pensei, Jesus amado, que hora que eu vou me achar? Porque eu tenho paura de agulha. Como que faz, né? Então, assim, a gente fica, parece que meio que perdida nessa caminhada aí, né? Acho que a mulher, como toda, é muito ansiosa, né? E que nem a Lu estava falando, eu também durmo muito mal. Essa noite, eu mexendo com a pasta de estágio, eu fui dormir a quase 3 horas da manhã. Acordei 6 e pouco, já peguei de novo, sabe? Então, assim, é pela ansiedade do momento, e ainda que não tivesse, a gente acaba aqui tendo outras preocupações, né? Com a casa, marido, filhos, enfim. Gente, é complicado tratar essa ansiedade. É verdade. Mário, posso falar? Pode, Luciana, claro, eu quero. Lore, eu quero mais que vocês falem. Pode falar. Quem vai falar primeiro é a Lore, depois a Luciana, pode ser essa assim? música, relaxou bastante, só que eu também sou muito ansiosa, mas se colocar música, geralmente para dormir a gente coloca aquelas músicas de chuva, barulho de chuva, aí dá para relaxar, aí dá para dormir. Igual essa música também, deu para dar uma relaxada, assim. Muito bem. Luciana, quer falar, minha querida? Não, eu queria falar com a Jamile, porque eu já tive um estresse, assim, muito alto, que acabou me afetando, que eu fui paralisada, sabe? Eu tive que ir para o hospital na cadeira de roda, porque chega a endurecer o corpo. Enrijece o corpo todinho, né, Lu? Todinho. Aí eu cheguei no São Domingos, ele falou assim, não, nem vou mexer nela, já leva ela direto pro neuro, e ele chegou lá e ele colocou a agulha no meu corpo inteiro. Foi a melhor coisa que aconteceu. Ai, que coisa boa! Como é bom ouvir isso, né? Que deu certo. Eu preciso realmente tentar a acupuntura. Legal. Mais alguém quer falar? Thaisa Rosa, Thaís Souza. Quem tá ganhando a loto também tira estresse, viu? Cartão ilimitado, tira estresse da mulher que eu beleza.
Ô, Sheila, não vai resolver. Você vai ficar tão ansiosa em saber com o que gastar. Ah, eu não fico não, tia Magda. Eu não fico não. Eu sou inteligente. Não vai ter jeito. Queridas, é o seguinte. Claro, não é por causa da pandemia que tem um alto nível de estresse. Eu acho que a pandemia veio intensificar, né? Porque desde sempre, o que acontece com a maioria das pessoas? Muito trabalho, muito corre-corre, muitas responsabilidades, e principalmente para a mulher. Porque a mulher acumula função, é casa, é filho, é marido, é emprego, é estudo, é faculdade. Então, assim, vira um pandemônio dentro da pandemia, entendeu? Então, não é simples, não. Não é fácil. Agora, é muito importante, gente, vocês são muito jovens, é muito importante economizar energia. Porque agora vocês são jovens e vão e tal. Quando ficam mais velhas, já fica mais complicado se você gastou tudo na juventude. Então, nós que somos mineiros, nós temos que ser pão duros em termos de energia, cuidar bem da saúde. Para quê? Para a gente poder ter também uma velhice saudável. Porque não vale a pena batalhar, e depois, na velhice, que você poderia aposentar e ficar mais à vontade, você está doente e não consegue nem usufruir. Entendeu? Então, isso realmente é viver com sabedoria, é importante. Aí o que pode fazer? Primeiro, para a gente ter um bom sono, e o sono é fundamental. Se a gente dorme bem, a gente tem saúde em todos os órgãos, mas se dorme mal, nosso organismo vai exigindo mais, vai despendendo mais energia, acaba que a gente fica doente, como a Luciana falou, acaba tendo que ir para o hospital, tem que tomar medicação, um punhado de coisas. O sono faz aumentar os nossos telômeros. O que são telômeros? São as pontas dos nossos neurônios no cérebro, que dominam o corpo todo. Por isso que quando está estressado, como o caso da Luciana e tal, por quê? Porque os telômeros estão encurtando. Quanto mais a gente alongar os telômeros, mais tempo de vida a gente vai ter e mais saúde a gente vai ter. Como é que faz para alongar os telômeros? Primeiramente é dormir bem. E hoje tem muitas pesquisas já bem atualizadas sobre as questões do sono e do estresse. A maioria dos cientistas dizem que nós temos que ter de 7 a 8 horas por noite de sono. Tá? E aí até me assustei, porque sempre eu durmo de 5 a 6 horas e olhe lá, né? Então, a gente fazer o possível de deitar mais cedo, até porque entre 11 da noite e 3 da manhã é o horário que o sono está mais profundo e que alimenta todo o corpo, tá? Alimenta a mente, alimenta a memória, alimenta a imunidade. Desculpa, que são tantas... Pois é, Luciana, isso não é legal, ela está escrevendo aí. Então, assim, é muito importante cuidar do sono e criar hábitos mais diferenciados para o sono. Assim, horário de dormir 10, 10 e meia, máximo 11 horas, mas de dormir, então deitar pelo menos 15 para as 11, 10 e meia. E aí, se você acorda 4, 5 da manhã, já não há problema, porque já passou o tempo que o seu cérebro se alimentou. Então, mas tem uma coisa chamada higiene do sono. O que é a higiene do sono? Primeiro, não dormir de estômago cheio. Então, se você vai dormir às 10, se alimente até às 8 da noite, tá? Porque se o seu estômago tá cheio, você dorme com ele cheio, vem um fluxo de sangue para o estômago para fazer a digestão. E quando a gente está dormindo, o nosso corpo funciona muito devagar, exatamente para repor energia. O estômago, a baixa digestão é devagar, a respiração é devagar, as cicladas cerebrais são devagares, as funções pulmonares. Então, todas elas abaixam as funções para o corpo entrar em repouso. E aí é importante não comer pelo menos 2 horas antes de dormir. No começo, às vezes, você pode até sentir fome. O que você toma? Um pouquinho de água ou come assim, um pedacinho de uma fruta, pedaço pequeno. O chá é muito bom também. Chá de camomila, chá de hortelã. Muito bom o chá. Sim, a capim-cidreira. Assim, só não são bons os chás que têm cafeína, que é mate, chá verde, chá preto. Esses não são bons para tomar à noite. Você pode tomar até durante, assim, de manhã, tudo, se você quiser.
mas são mais saudáveis os outros, que são de plantas, né? De plantas que a gente tem. Outra coisa importante na higiene do sono é, à noite, não ver, assim, televisão, que vem muitos raios de luz para os olhos, não ver televisão, principalmente programas violentos, e nem ouvir. Então, para eu ter um bom sono, eu preciso de alimentar o meu cérebro de coisas boas. Então, à noite, né, é hora de orar, é hora de ler alguma coisa boa, de conversar com a família, de coisas de harmonia. À noite não é hora de resolver problema, de discussão, nada disso, né? Então, isso é sabedoria, assim, milenar, né, que já sabia e hoje está cada vez mais isso confirmado cientificamente. Outra coisa importante que alimenta o sono é dormir no escuro. Se você dorme com televisão ligada, com rádio, relógio ali, com aquele barulhinho, ou com aquela claridade, celular, tudo isso incomoda. O nosso cérebro, ele é muito, como é que eu posso falar assim? Ele é muito tradicional. Lá na antiguidade, quando não existia energia elétrica, o que acontecia? Escurecia, as pessoas dormiam, os animais dormiam, as pessoas dormiam. Quando começava a clarear o dia, todo mundo acordava, pássaros, animais e gente. Então, o cérebro ainda tem essa visão. Então, se dorme com a luz acesa, aí você realmente produz pouca melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Se eu durmo no escuro, o cérebro entende que é noite, então ele produz a melatonina. Se eu durmo no claro, ele não entende que é noite, ele pensa que é dia. Então, aí ele não produz a melatonina, aí vem a insônia, certo? Vem a falta de sono, a dificuldade de dormir. Então, esses que os médicos chamam de higiene do sono, fazem uma grande diferença. Começar a criar ritmo. Outro ritmo, dormir sempre mais ou menos na mesma hora. Se hoje você dorme às 3, amanhã você dorme às 2, ou depois você dorme às 10, o cérebro fica doido. Ele fala assim, agora, que hora que tem que dormir? O cérebro se desorganiza, o corpo todo se desorganiza. E se o cérebro se desorganiza também a digestão, por isso tem a queimação, por isso tem a azia, por isso tem dor na coluna, um punhado de coisas, porque o corpo também fica desorganizado. Ele não sabe para onde ir em função de assim, a necessidade. Dói ali, então ele tem que correr lá. Dói lá, não dorme, não nutre. E isso não faz bem. Entendeu? Então, assim, sejam econômicas, no sentido de cuidar bem da saúde, para você ter um bom estilo de vida, né? A gente fala velhice, mas é sempre, a partir de agora. Outra coisa importante, mesmo durante o dia, não comer comidas com muita gordura, fritura zero, não comer muitos produtos do leite, porque os produtos do leite são muito, como é que fala, inflamatórios. E quando a gente tem muita inflamação no corpo, a gente não consegue dormir bem também. Então, gente, tudo é uma coisa só, é uma engrenagem só a nossa vida, corpo, mente, espírito, tudo é uma engrenagem só, né? Então, é muito importante pensar nisso. Porque foi muito bom, então, fazer isso aqui, porque eu trouxe com o objetivo de pensar assim, como é que nós podemos ficar mais calmos para a gente poder estar bem lá na sala de aula. Mas, se a gente não tem, a gente não dá. Então, se a gente vai toda desorganizada, com sono, cansada, claro que a paciência não vai ser a mesma, a escuta com a criança não vai ser a mesma, o aconchego, o afeto não vai ser. Né? Vai se irritar mais fácil, né, Magda? Com certeza. Porque se você passou um dia mal, se você não dormiu, se você está estressada, a atividade física é muito bom também, sabe? Muito bom a atividade física. A gente, como professora, a gente não pode ser irritada. Não, a gente tem que ser em paz. E outra coisa, gente, a Sheila falou do exercício físico. Faça pelo menos meia hora por dia de exercício físico. Mas não faça à noite, na hora de dormir, porque aí o corpo acorda, né? Faça até às 4, 5 da tarde, levanta cedo. Sabe que horas que eu caminho? Às 6 da manhã. Tem menos gente na rua, vou de máscara, e é o tempo também que eu tenho. Acordo, já vou caminhar. Depois eu vou. Eu estava andando de bicicleta, Magda, 1 hora, estava a rotina certinho. Eu também estava acordando tipo 6, 6h20, até por conta daquele calorão excessivo que a gente estava passando, né? 7 horas o sol já estava alto.
Então, eu estava assim, na rotina certinho. Aí, até a bicicleta agora eu cortei, porque senão eu não dou conta de entregar tudo que eu preciso entregar, e eu preciso estar acordando mais cedo, quase que madrugando, né? Vamos dizer assim, para me fazer um pouco das minhas coisas, para que as minhas meninas usem o computador também, porque elas também precisam. Então, assim, a gente está nesse ritmo. Nem minha atividade eu estou conseguindo fazer. Pois é. E pensa, gente, uma coisa importante também para a mulher, né? Em casa, procure delegar um pouco, distribuir as tarefas. Isso é muito importante. Nós não precisamos trabalhar que nem loucas para a gente ser valorizada, não. Quem valoriza a gente é a gente mesma. E como é que a gente se valoriza? Cuidando desses detalhes da saúde, porque sem saúde também a gente não faz nada, gente. Se você perde a saúde, aí você não pode, não tem faculdade, não tem trabalho, não tem família, tudo, tem que cuidar da sua saúde, né? E às vezes a gente fala assim, não posso parar, mas se tiver uma doença séria, você vai ter que parar. Então, vamos parar enquanto não precisa, né? A gente não precisa de produzir uma doença ruim ou uma doença para a gente ter que mudar nosso caminho, né? Mudar o nosso estilo de vida. Então, outro dia eu assisti um vídeo daquele senhor chamado Abílio Diniz, São Paulo. Ele foi dono de grandes empresas de confecção, de supermercados, um cara riquíssimo, riquíssimo. E ele tem um vídeo até com o nome assim, aos 20 anos eu comecei a me preparar para envelhecer, alguma coisa assim. Se eu achar depois, eu ponho no Ava para vocês, só para vocês verem. E ele fala disso, ele fala assim que a vida boa é essa, que a gente tem saúde e tem a condição de fazer as coisas que a gente gosta. E para isso, a gente precisa ter um programa de vida. Então, assim, ele fala de cuidar da mente, pensamentos bons, conversas boas, até, assim, distanciar de pessoas que são muito mal-humoradas, que só reclamam, porque isso também... A gente é aquilo que a gente come, a gente não come só o alimento. As notícias, as conversas... Então, tudo isso, a gente vai se alimentando de tudo isso. Então, assim, é isso que eu quero para a minha vida? Então, fazer um programa, assim, de uma alimentação mais saudável, comer mais cru do que cozido, mais verdura e fruta que carne. Então, eliminar o que faz mal, refrigerante, açúcar, um punhado de coisas assim. E ter bons pensamentos, ter horário para dormir, um bom sono. E ele fala... Magda, mas a mulher, para poder despertar a serotonina, ela necessita muito de açúcar, né? Pois é. Será que... É uma faca de dois gumes, né? Não, Porque não é o prazer do açúcar. Meu nutricionista me passou um spray para tirar minha ansiedade de açúcar, que eu faço tratamento. E a glicose gera energia também, né, no nosso organismo. Engorda, né, Jamile? E também depois facilita as infecções, as dores e tudo. Mesmo a cólica menstrual, né? Então, assim, o doce é um traidor. A gente sabota a gente mesmo com o doce, gente. Exatamente. Então, eu vou vocês o porquê que isso acontece. Quando o organismo falta energia, ele pede o doce. Então, se a gente alimenta de energia boa, automaticamente você vai ficando, não sentindo necessidade mais. Outra coisa, quando sentir vontade de doce, coma doces que não são do açúcar. Então, assim, uma uva passa, uma ameixa seca, o que mais que tem? Uma geleia sem açúcar, tem muita coisa. Agora, por favor, não use adoçantes artificiais. Adoçante é muito pior que açúcar, tá? Tem alguns açúcares que são caros, mas são bons também. Açúcar de coco, tem aquele, como é que chama? Aquele mel de... Tal qual também. Agave. O tal qual, a estévia, né? O tal qual, eu não sei. Estévia. A estévia, sim, tá? E assim, ó, se tiver com muita vontade mesmo, uma colherinha de nada, de melado, de cana ou de rapadura. Não coma açúcar refinado, branco. O açúcar branco tem salitre, que é broxante para o homem e para a mulher, e que é cancerígeno. E tem a soda cáustica, gente, para clarear, que acaba com o estômago, com o fígado, dá câncer no fígado. Então, assim, e esses adoçantes, eles são piores. As pessoas usam adoçantes pensando, porque eles são sintéticos, que a pessoa vai emagrecer, ela engorda mais, porque é como se estivesse enganando o organismo.
engana o organismo, você toma, mas em seguida você quer mais, aí você acaba usando muito mais e faz muito mal. Os aspartame, esses aí são muito cancerígenos também. Então, assim, como a gente já sabe, infelizmente, depois da Segunda Guerra Mundial, a medicina e a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia quiseram lucro, né? Nós estamos no capitalismo. E nesse lucro não veio nutrientes, não veio alimentação sadia. Por isso que as pessoas hoje têm muito mais doenças que antigamente, tá? Porque até tinha menos condições e tinha mais saúde. Então, a gente tem que fugir disso, né? Fugir de refinados, de corantes, de embutidos, fugir disso, porque isso tem muito salitre e tem muito, que é do sal também, que eu esqueci como é que chama, que faz mal, que dá infarto, problema de coração, por isso as pessoas morrem cedo. E o glutamato de monossódio também, né, Magda? Todos usam muito isso hoje. Então, tomem cuidado com essas coisas, porque, assim, eles querem vender. E nós precisamos de saúde. Então, a gente, assim, né? O máximo que puder, por exemplo, plantar em casa, ou comprar orgânicos, ou coisas mais saudáveis, verduras, frutas, coisas mais saudáveis, para a gente poder ter saúde. Ninguém quer morrer aos 40, 50 anos, entendeu, gente? A gente quer ter vida longa, e vida longa com qualidade de vida, porque se tem uma vida longa numa cadeira de roda, num leito, não vale a pena. Tem que ter qualidade de vida. Qual é o tripé? Exercício físico, dormir bem e comer bem. Esse tripé te traz saúde, tá? Sem exercício físico, enferruja tudo. Precisa de exercício físico, né? Até, ainda mais que nós somos mulheres, para evitar osteoporose, evitar outros problemas, AVC, outros problemas de saúde. Então, vamos cuidar bem da gente para a gente poder ir longe. Nós temos muita coisa para realizar. Vocês são super jovens, muita coisa boa para realizar na vida, né? E aí, a Sheila já falou que a nossa pretensão também, nosso objetivo, de trazer para vocês essas ideias. A questão também da insônia, respiração. A respiração é o grande alimento da nossa mente. Então, respirar profundamente, soltar devagarinho o ar, imaginar que está caindo uma chuva gostosa, imaginar que está lá debaixo daquela cachoeira ali, tomando aquela aguinha fresca, né? Eu faço caminhada aqui no Parque das Acácias, e aquele lago sereno ali traz uma tranquilidade, sabe? Às vezes eu caminho, depois sento na grama e fico vendo só a água ali, devagarinho. Então, esses momentos são importantes. Se você não pode sair, se você não pode ir, né? Como eu amo fazer trilha aí para o meio do mato, se você sentar um pouquinho ou deitar, respirar profundamente, imaginar naquele lugar, o seu corpo já começa a relaxar, sabe? Agora, tem outras coisas que são boas, mas às vezes depende também de dinheiro, de tempo e de deslocamento. A acupuntura é boa, a meditação é excelente, o relaxamento, o yoga é muito bom, e tem outros, tem tai chi, tem outros também, assim, outras atividades que são orientais também, artes marciais, também são muito boas, tá? Então, busque, assim, aquilo que você gosta, não faça o que você não gosta. Já a Mila falando assim, você não suporta a agulhada, eu também não suporto. Então, assim, se você for para ir para uma sessão de acupuntura e ficar nervosa, porque você vai tomar um punhado de agulhadas, que são muitas, eu já fiz muito acupuntura, a cada sessão são 40, 50 agulhas que você toma, picadinha. É uma picadinha simples, mas vai incomodando, vai irritando, entendeu? Não faça, se respeite, tá? Não faça nada obrigado. Se respeite, né? Ao invés de ir para acupuntura, deita 15 minutinhos depois do almoço, você fala, nossa, mas eu não posso perder 15 minutos. Às vezes, aqueles 15 minutos de relaxamento vai fazer você produzir muito mais depois, porque o seu cérebro relaxou, o seu corpo relaxou, sabe? Eu acho que no YouTube eu tenho relaxamento só para criança, acho que eu não tenho lá para adulto. Depois eu vou colocar alguns para adulto, porque eu trabalho com isso, faço relaxamento e fiz um excelente trabalho de relaxamento com crianças. Já tem vários áudios de relaxamento com crianças, entendeu? Para pais e para professores. Então, isso é muito importante. Isso faz com que você tenha mais saúde, e a gente precisa de saúde para ter alegria de vida e fazer um punhado de coisa boa, né? Tá de acordo, Tatiane Moura? Oi, professora, sim. Eu estava querendo falar, eu fiquei sem jeito.
É que eu queria relatar o que aconteceu comigo. Uma vez, assim, eu acordei do nada e fui pentear meu cabelo. E eu percebi que aqui do nada tinha uma bola. Caiu todinho o meu cabelo. E aí eu comecei a chorar, fiquei desesperada, né? Liguei para minha mãe, chamei ela para ir na minha casa. A gente procurou uma especialista. Ela me relatou que seria estresse emocional que teria acontecido isso. Ela me passou um medicamento para estar aplicando. E toda vez que eu aplicava, vinha só aumentando. A Luciane, a Laura, eu acho que chegou até ver. Eu acho que foi Eu antes da vi. pandemia. É. Aí não adiantava. Ela diz assim que é porque eu não estava conseguindo controlar o meu estresse. Só que, tipo, eu não era estressada de demonstrar. Eu acho que é porque eu guardava para mim. Às vezes as pessoas falavam coisas que eu não gostava, agia, né? E eu não, tipo assim, não demonstrava, não falava nada, guardava aquilo para mim. Aí foi o que aconteceu. Aí ela me passou antidepressivo, eu não quis tomar, eu joguei tudo fora, assim, sem minha mãe saber que todos eles queriam que eu tomasse. Aí eu fiquei, não é que é preconceito, eu fiquei com medo de tipo, me atrapalhar em questão de trabalhar, que me falaram que dá sono. Aí eu joguei fora e fiz isso. Eu comecei a pesquisar no YouTube músicas de relaxamento, e tipo, eu ia pro meu quarto, deitava, ficava escutando, eu fazia oração, ficava em silêncio e também fazia caminhada durante manhãs, porque eu fiquei desesperada, né, pensando que meu cabelo não ia voltar, porque ficou totalmente carequinha, bem aqui na frente. Olha o tamanhozinho que tá nascendo. Aí eu consegui, sabe, controlar o estresse. Toda vez que eu escutava música de relaxamento, eu conseguia me acalmar por dentro. Eu começava a passar mal quando eu ficava estressada, eu percebi que foi acabando. Aí eu fui numa consulta, falei para ela que eu acho que eu tinha conseguido. Aí ela entrou com um medicamento que era injetável. Aí eu fiz um tratamento por 6 meses e graças a Deus agora voltou a nascer, já tá grandinho o cabelo. E eu, tipo assim, agora eu não tô estressando mais, assim, nem tô demonstrando o estresse com ninguém e nem guardando. Eu consigo controlar, mas assim, a ansiedade eu não consigo. Nem sempre, mas o estresse eu tô conseguindo, graças a Deus. Mas, assim, foi graças ao relaxamento, às caminhadas que eu estava fazendo, e não precisei de tomar medicamento. Tatiane, parabéns, minha querida. Como você teve força de vontade. Maravilha. Uhum. Eu quero dar uma dica para quem tem ainda dificuldade para dormir e para relaxar. Duas coisas. Se você procurar no YouTube ruído branco, lá você vai encontrar vários áudios, né, vários vídeos com sons de chuva, de cachoeira. Então, os médicos chamam de ruído branco. Coloca aquela música no seu celular e coloca o celular ou debaixo da cama, dentro do criado mudo, para não ter luz para você. Se necessário, durma com um pano no olho. Um pano, por exemplo, se o seu quarto é mais claro, se entra claridade na janela, você coloque um pano, de preferência, pode ser um agasalho, uma blusa, uma coisa qualquer, né? Uma toalha no rosto, de preferência preto, escuro, azulão, preto. Por quê? Porque aí vem menos claridade ainda para os seus olhos. Assim, coloque e abra o olho para ver se você está enxergando alguma claridade. Coloca assim, ó. Ou uma venda, né? Se você quiser. Mas a venda é ruim, porque tem elástico, às vezes aperta a cabeça e tal, né? Isso é importante. Outra coisa importante. E ouça, deixa lá, faça como alguém falou, não sei se foi a Jamile que programa, acho que foi a Luciana que falou que programa. Programa lá um tempo. Tem alguns áudios do YouTube que tem 1 hora, 2 horas, até mais, né? E deixa lá, fecha os olhos e põe a sua atenção na música, no som. Quando você vê, você dormiu. No outro dia, você acorda cedo, sabe? E tem uma outra coisa, para quem tem muita dificuldade mesmo. Como a Tatiane falou, essas medicações, elas são muito perigosas, porque elas são viciantes. E aí, depois, você não consegue dormir se você não tomar. E tem outra coisa pior ainda que isso. Ela diminui a sua produção de neurônios, então perde memória, tem mais dificuldade de aprender, porque os seus neurônios não estão muito abertos. E outra coisa,
quanto mais você toma, mais você vai precisar de tomar, você vai ficar nesse processo. Aí, o que acontece? Tem uma medicação que no Brasil não é vendida, porque ainda, né, agora está começando a ser, porque ela não é uma medicação, ela é um suplemento alimentar, que se chama melatonina. Tem o mesmo nome do que nós produzimos na nossa mente naturalmente. Quando a gente não dorme bem, é porque a gente não o organismo não está produzindo. Essa melatonina que a gente compra, aqui no Brasil não tem na farmácia para comprar, mas agora a Anvisa já permitiu a manipulação. Aqui em Beraba, eu sei que a Speciale faz sem consulta médica. Eu não sei se outras farmácias fazem. Eu falo porque, às vezes, eu peço lá. Aí, o que acontece? 5 gramas. Não compre mais que isso, não. Tá? 5 gramas. Essa medicação, esse suplemento alimentar, porque na Europa, gente, na Argentina, isso é vendido na Casa de Produtos Naturais, a melatonina. Só no Brasil que é proibido, por quê? Porque a indústria farmacêutica, se comprar isso, você não vai precisar dos medicamentos caros, que são esses, né, para dormir, e aí eles perdem vendas. Aí acontece o quê? Essa melatonina, ela fortalece a imunidade, ela não vicia, no outro dia você não fica com sonolência, não tem nenhuma reação, entendeu? Só que tem uma coisa, se você toma assim mais ou menos 1 hora antes de dormir e dorme no escuro, porque se dormir no claro não faz efeito também, entendeu? Então é uma forma. O ideal mesmo é dormir sem, mas se você não conseguir, melatonina não vai te fazer mal, não vai viciar, não vai trazer processos assim ruins depois, nada, porque assim, essas medicações que a Tatiane falou, no outro dia você está imprestável, você está uma moleza, você não tem memória, não fixa atenção, horrível, horrível, né? Então, para quem precisar, a dica está aí, tá bom? Gente, eu agradeço muito a vocês pela alegria que eu tenho de poder passar essas informações, porque o que a gente aprende na vida com a experiência e com os livros não é nosso, o conhecimento não é nosso, a gente tem mesmo que espalhar o conhecimento, e de ter a liberdade de se posicionar, colocar as coisas da sua própria experiência, isso é fantástico, sabe? Quando eu vejo assim, me dá vontade, eu estou pensando e estou quase realizando já, eu vou formar um grupo de mulheres para conversar sobre as questões do feminino. Gratuito, 1 vez por mês. Eu estou com vontade também de fazer um grupo disso, de qualidade de vida, saúde, qualidade de vida. Porque eu percebo muitas pessoas com muitas necessidades e, às vezes, com algumas dicas, faz uma grande melhora, né? Às vezes a gente pensa que para ter saúde precisa ter muito dinheiro, gastar muito, e às vezes não. Às vezes é só reajeitar, rearranjar a vida da gente, e aí fica bacana, tá? Eu digo isso com muito carinho para vocês, porque nós que somos professoras, nós precisamos de inteiros para a sala de aula. E não é só a sala de aula porque é a nossa profissão. Nós temos que ser inteiros, nós temos que ser saudáveis, nós temos que ser alegres, né? A alegria é o grande objetivo dessa vida. A gente nasce para ser luz, para ser alegria. A gente vem aqui nesse planeta, é para isso, né? E se a gente fica doente, a gente não consegue fazer isso, né? Então, e como a gente está falando do planejamento e falando também das diversas modalidades de percepções da criança, né? Semana passada, na aula passada, nós falamos das 100 linguagens. A Lenice e mais uma pessoa. Quem era? Estava na aula? A Thaisa. A Thaisa, isso mesmo. A Lenice e a Thaisa foram a minha plateia da última aula, né? Foi lindo, foi excelente. E aí, a gente falava isso das 100 linguagens da criança. Então, para eu reconhecer as 100 linguagens da criança, eu preciso de conhecer e vivenciar essas 100 linguagens, né? Saber quando a criança observar quando a criança está nervosa, quando ela está agitada, quando é birra. E quando a criança está fazendo birra, não é porque ela é ruim, mas ela está querendo informar alguma coisa por meio daquela birra. Quando ela está alegre, quando ela está feliz, quando ela fala bastante, quando ela não fala de jeito nenhum. Então, assim, todas as observações são importantes. E para que a gente possa observar, é muito importante que o nosso cérebro esteja bem. E para ele ficar bem, eu preciso de me alimentar bem, preciso de dormir bem e preciso de exercício físico para levar oxigênio no cérebro,
tá? Então, assim, esse momento é muito bacana nesse sentido. A gente percebeu o quanto a gente é importante, primeiro, para a gente mesma, né? E a gente é importante para aquela criança que, às vezes, ela tem só a gente, assim como uma pessoa de mais equilíbrio. Às vezes ela vive num ambiente que as pessoas não têm um certo equilíbrio. E não tem porque não é nem porque não querem, é porque não conseguem. O próprio ambiente, a própria situação, como foram criadas. Então, o ambiente familiar que viveram. Então, elas vêm com uma história. A nossa criança vem para a escola com a história dela. E nós, professores, precisamos aprender a ler várias histórias, né? Porque cada criança é uma história à parte. Então, é importante a gente estar bem para tudo isso, né? Para a gente fazer o trabalho da gente bem bacana e colaborar com essas crianças no que a gente puder colaborar, né? Mais alguma coisa sobre isso? Podemos passar para frente? Podemos ir em frente? Eu quero passar ainda para vocês, vai dar tempo, um vídeo também sobre os textos modais. Vou abrir para vocês aqui, os multimodais. Vocês estão vendo, né? Mas não era esse primeiro que eu queria mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui na... Só um momentinho, gente. Ver aqui na... Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Só um momentinho. Acho que esse é o mesmo que tinha. Deixa eu ver se é. Só um momentinho, queridos. Segunda década. É isso aqui. Todos. Deixa eu colocar. Ah, tá mais alto aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Peraí. Só ver o som aqui. Peraí. Aí, tá baixo o som aqui. Isso. Vamos ver agora. Envolvidos em práticas sociais que exigem leitura. Segunda década do século XXI. A vida em sociedade já não deixa dúvida. Querendo ou não, estamos cada vez mais envolvidos em práticas sociais que exigem leitura de textos compostos por diferentes modalidades semióticas, tais como a escrita, as imagens, gráficos, sons, cores, que requerem de nós um esforço para compreender as relações entre os recursos e atribuir sentidos. Provavelmente, as imagens apresentadas no começo dessa videoaula. Gente, eu vou dando uma parada para a gente ir passando para vocês algumas informações. Pode ser assim, tudo bem? Pode. Pode? Então tá. Primeira coisa, ela está falando de conceitos semióticos. O que é a semiótica? Eu fiz mestrado lá em São Paulo em semiótica. O que é a semiótica? A semiótica, gente, são as diferentes linguagens, as variedades de linguagens existentes no mundo, né? Até agora, nós falamos da criança que ela nasce num ambiente cultural, né? Social. Todos nós fazemos cultura e cada família tem a sua cultura, cada país tem a sua cultura, cada grupo familiar tem a sua cultura, cada comunidade da cidade, cada escola. Então, o que é isso, a cultura? São todas as manifestações, todos os estilos de vida, todo o jeitão de fazer as coisas. Por exemplo, se eu gosto de colocar o tempero chamado louro no feijão, é porque é cultural para mim. Desde criança eu vi minha mãe fazer. Então, isso é cultura. Se a criança aprendeu a brincar com aquele peão, antigamente a gente brincava com isso na rua, isso é cultural, não são todas as sociedades, nem todas as cidades, nem todos os países onde as crianças brincam de peão.
Então, tudo isso é cultura. Quando a gente fala em recursos culturais, são esses. E a semiótica é uma ciência que estuda esses recursos culturais, estuda todas as linguagens existentes. Então, vamos pensar assim, quais são as linguagens que existem no mundo, né? Podemos dizer, a linguagem da internet, a linguagem verbal, a linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem do desenho, a linguagem do cinema, a linguagem da televisão, a linguagem indígena, a linguagem dos sinais, a linguagem dos desenhos, e assim por diante. A fala é um tipo de linguagem, o som é outro tipo, o gesto é outro tipo, o olhar, a postura corporal, tudo isso é culturalmente produzido, culturalmente desenvolvido, tá? Por exemplo, se eu falo com as mãos, é porque a minha família sempre falou com as mãos. Tem outras pessoas que falam sem as mãos, né? Tem outras pessoas que falam muito mais pelo olhar, por exemplo. Tem pessoas que falam muito, outras falam muito pouco. Tem pessoas que têm uma determinada postura. Vocês se lembram, por acaso, vocês conheceram aquele personagem chamado Ernesto da Capitinga? Alguém conheceu? Eu conheci. Então, esse Ernesto da Capitinga tem uma postura física diferente de outros. Por quê? Porque na região dele, na roça dele, onde ele morava, a forma de falar dele, a linguagem dele é diferente. Então, são as variedades linguísticas também que fazem parte dessa modalidade semiótica. Então, quando se fala em modalidade semiótica, se fala assim na pluralidade de estilos de comunicações, tá? Então, é isso que a gente está falando. De vez em quando eu vou dar uma paradinha para a gente... Magda, é que nem o acarajé, né? É uma questão regional. Eles perguntam para a gente, você quer quente ou frio? Para nós aqui está ligado com temperatura, né? E para eles lá está ligado com a pimenta. Exato, excelente exemplo, viu, Jamile? É isso mesmo. Então, essa é a variedade cultural, tá? O próprio vocabulário, tem alguns vocábulos são usados no norte que não são usados no sul, né? Então, e isso não é só no Brasil, por exemplo, na Itália, no norte, até a pronúncia é diferente, no sul é diferente, e aqui no Brasil também é, e em outros países também, tá? Então, isso é o processo cultural. Vocês entenderam muito bem pelo que a Jamile falou, é exatamente isso. Quem quiser é só abrir o microfone e falar, porque eu não estou vendo o rostinho de vocês. Provavelmente, as imagens apresentadas no começo dessa videoaula, algumas mais, outras menos, fazem parte do seu cotidiano. As paisagens semióticas fazem parte de nosso cotidiano. Gente, todos os objetos, e quando a gente fala em objetos comunicativos, é o que a gente acabou de falar, tá? Que estão presentes no espaço público, quer dizer, nas ruas, eles foram construídos pelo homem com a intenção de produzir significados. Então, assim, um levantar de sobrancelha tem um significado, um apontar o dedo tem um significado, um tipo de olhar, só o olhar vai te trazer um significado ou de bravo, ou de terno, ou de alegria, ou de surpresa, ou de interrogação, tá? Então, é essa que, assim, todos os gestos, todos os objetos têm um significado. São inúmeros os textos que, como parte das paisagens semióticas, concorrem como produtoras de sentido. Por exemplo, um outdoor na rua somente pode ser compreendido se considerada a interação entre os recursos semióticos, o formato, posição e tamanho das letras, os usos e distribuição das cores e as fotografias, além das ilustrações e gráficos. Além disso, é também importante considerar a relação entre os elementos do texto e os aspectos sociais e culturais que trazem as chaves para a atribuição de significados, a localização do outdoor, bem como a época de sua instalação. Compreender os significados de um texto como um outdoor requer considerar que a leitura também é multimodal. E fazer uma leitura multimodal consiste em estabelecer as relações entre todas
e cada uma das modalidades semióticas presentes no texto e seu papel no processo de construção do sentido. Enfim, um outdoor é um dos exemplos possíveis para compreendermos o conceito de modalidade. Mas todos os dias nos deparamos com inúmeros textos de múltiplos sentidos que merecem ou chamam a nossa atenção. Vocês estão percebendo, gente, que texto, o que ela está falando aí, texto, é qualquer coisa que dá sentido, que dá significado. Então, o outdoor é um texto, um desenho, uma pintura é um texto. Por que é um texto? Porque eu tiro disso muitas informações, tá? Está dizendo aí que essas modalidades... Todo texto é multimodal. Você já parou para olhar, ver e analisar os tantos textos que estão presentes na sua escola? Gente, olha que interessante. Ela está colocando isso que eu acho super importante a gente perceber dentro da escola. A variedade de textos que tem na escola. Quer dizer, o latão de lixo mudou de lugar, passa a ser um texto, porque a criança percebe e cria um outro significado. A professora que veio com a saia de determinada cor e que ela achou interessante ou ela não gostou. Então, assim, é uma infinidade. E a criança, a educação infantil, é esse momento dessas leituras. Então, assim, não se pode forçar a criança, não tem que ser alfabetizada, né? Aprender a escrever, que é o momento mais difícil para a criança. Então, ela tem que ser preparada através de outros textos, que são os desenhos, os outdoors, e tem muitos textos desses que a criança já tem um certo costume, mas tem outros que não, e são apresentados para ela. Então, a escola, inicialmente, para a educação infantil, tem que trazer esses textos não escritos ou escritos, mas não com a obrigação de que a criança precisa ser alfabetizada, tá? Pois bem, é fundamental assinalar que na escola, além da arquitetura e da ambientação, há também as pessoas, os corpos que por ali circulam. Rostos, expressões, gestos, entonações, bolsas e mochilas, as camisetas, as tatuagens, os piercings ou a ausência deles. Os cabelos lisos, crespos, curtos, compridos, com ou sem fitas e laços, bonés e tranças. Na paisagem da escola, que não é uma ilha, estão todas as paisagens do mundo, e considerá-las é importante, pois elas têm reverberações nos processos de ensino e aprendizagem em nossas salas de aula. A multimodalidade está em cada canto da escola, assim como as diversidades culturais. Quem lê? Como lê? Para que lê? A resposta está intimamente relacionada aos multiletramentos. Não sei se todas vocês aprenderam, eu me lembro que, eu não me lembro, acho que foi sim na turma da pedagogia do semestre passado, que a gente falou sobre letramento. Eu não sei se todas vocês conhecem o que é isso, né? Então, o letramento é muito mais do que a alfabetização. O letramento é a criança saber ler e saber o que ela está lendo, como, e o que esse aprendizado dela vai servir para ela na vida, tá? E aí, essa autora aí, que chama Rojo, que eu fiz um curso com ela em São Paulo faz uns 1000 anos. E ela diz isso aí, o conceito de multiletramento, quer dizer, vários estilos de letramento, indica 2 tipos de multiplicidade presentes na sociedade. A multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos, por meio dos quais ela se informa e se comunica. Então, a criança ela aprende a ler desde que nasce. Ela lê
a mama da mãe, a boca da mãe, o sorriso da mãe, o olhar da mãe, e depois dos outros da família. Então, ela começa a fazer essa leitura de mundo. E na escola, ela já vem com alguma preparação nesse sentido. Nós vivemos num país que tem muitos outdoors, muita colorido nas ruas. Quando eu fui, em 1994, eu fui a Cuba. E Cuba é um país socialista e não tem nenhuma propaganda de nada. Aqui no Brasil nós temos muito outdoor, porque tem muita propaganda, né? E lá eles não têm nenhuma propaganda de nada, é proibido, é um outro estilo de sociedade. E, às vezes, uma vez ou outra, tinha uma frase ou outra do Fidel Castro, do Guevara, das autoridades lá. E quando eu cheguei no país, no primeiro dia, eu senti assim, uma tristeza, porque as casas não são pintadas também. Na época, eles não tinham dinheiro, né? É uma ilha muito pobre. Então, assim, ficou muito estranho. Você sai na rua, não tem cor, nada, tudo da mesma cor, né? Então, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, as cidades são muito coloridas. E esse colorido traz para a criança já informações, já conceitos, né, ideias. Eu me lembro muito que no Guarujá, quando meu filho era bem pequeno, tinha uma lanchonete que chamava... acho que é a lanchonete Bem TV. Estava escrito e dava o desenho do Bem TV. E aí meu filho falava assim, eu já sei ler. Está escrito lá, ó, passarinho, no lugar, porque via o desenho, né? Então o nome da lanchonete é Passarinho. Então a criança começa a fazer essa leitura primeiro, dos desenhos, das cores, e começa a trazer significado para ela, ok? Para depois ela aprender a ler e escrever. Então vamos em frente. É por isso que, ao trabalhar com a leitura em sala de aula, é preciso considerar a heterogeneidade da sala de aula. O que é isso, heterogêneo? Quer dizer, cada um é muito diferente do outro, tá? Cada criança é diferente da outra. Cada estudante tem seu jeito singular de se relacionar, compreender e estar no mundo. A multimodalidade presente em todos os textos que circulam na sala de aula. As finalidades de leitura e as diferentes maneiras de abordar os textos. As especificidades dos textos das diversas áreas de conhecimento. E as relações existentes entre os recursos semióticos em um mesmo texto, como nos livros didáticos. Já sabemos, na escola, o material mais presente em todas as aulas, nas mais diferentes etapas de ensino, é o livro didático. De alguma forma, esse material tem acompanhado as demandas socioculturais em relação ao uso e interpretação de múltiplas linguagens e cada vez mais exige uma leitura multimodal. Repare nos livros que você usa em seu trabalho e também nos materiais paradidáticos, como a revista Ciência Hoje das Crianças. Agora, aprofundaremos a discussão sobre as relações entre textos e imagens. Acabamos de ver como o autor, as revistas e os livros didáticos estão compostos por diversas modalidades de comunicação e expressão. Podemos dizer que esses textos são unidades de sentido compostos por um conjunto de diferentes recursos que usamos para produzir significados. Quando lemos livros ou revistas na sala de aula, somos solicitados a associar principalmente textos verbais e imagéticos. Já falou sobre isso, né? Então, texto é qualquer situação que traga um significado. A leitura solicita competência multimodal, pois demanda sabermos interpretar e articular as diversas modalidades semióticas presentes nos textos, tais como a escrita, a imagem, a cor, os gestos. Como funciona a transformação do cacau em chocolate? Quem discordar, entrega a última barra escondida na geladeira. Chocolate é ou não é o doce preferido no mundo inteiro?
Esta delícia, que surgiu há mais de 1000 anos, tem como matéria-prima o cacau, cuja polpa é curiosamente branca. Pega da semente e bota no chocolate. Você leu aqui isso ou você só leu a imagem? A imagem. Aqui, ó. Como funciona a transformação do cacau em chocolate? E aí aqui é o cacau e transforma em chocolate. Como vimos no exemplo, se na hora da leitura de um texto considerarmos apenas uma das suas modalidades, podemos ficar com a compreensão parcial ou distorcida do significado dos textos. Para interpretá-los de forma eficiente, convém saber, então, os efeitos de sentido que a interação entre as diferentes modalidades podem produzir. Vale dizer, dar atenção aos significados que derivam da articulação entre palavras e imagem. Vejamos um exemplo. No exemplo fica evidente que o significado cartaz é realizado na interseção entre imagem e texto. Note que cada modalidade contribui com aspectos específicos. Neste bloco, apresentaremos rapidamente a tipologia de relações entre texto e imagem proposta pelo professor e pesquisador Len Answorth, da Universidade de Nova Inglaterra, na Austrália. Nosso objetivo é dar subsídios para que professores e alunos possam interpretar de forma eficaz textos multimodais. Primeiro, descreveremos os diferentes tipos de articulação texto-imagem exemplificados através de diversos gêneros textuais. Em seguida, para finalizar esta videoaula, analisaremos as relações intermodais presentes em um texto de divulgação científica. Answorth descreve as relações entre texto e imagem. Muito bem, deixa eu sair daqui. Eu quero ver vocês. Isso. É até aí que eu queria mostrar para vocês. Agora, eu gostaria de ouvir de vocês experiências de vocês. Quem é que já trabalha com crianças? Quem é que já trabalha em sala de aula? Ou quem ainda nunca aprendeu nada, nunca fez nada? Falem para mim como é que é essa questão da leitura. Ou como vocês pensavam a leitura. Porque não sei se com vocês acontece isso. Vocês aprenderam a ler na escola de uma forma totalmente diferente do que a criança hoje aprende, né? E como é que vocês veem isso? Quero ouvir de vocês um pouquinho. Quem se atreve? Eu ainda não. Vou falar. Não, eu ia falar só que eu ainda não comecei a fazer estágio, não tenho nenhuma experiência ainda. Tá. Você nunca trabalhou com criança ainda? Tá. Dos seus filhos, você não alfabetizou seus filhos? Você ensinou tarefa para os seus filhos? Ah, mas já faz tanto tempo que eu não lembro mais, filho. E você, Sheila? Já trabalhei. A minha experiência com criança é grande, porque eu trabalhei em escolinha de igreja, né? Eu trabalhei, fiz estágio, eu tenho meus alunos particulares. Eu acho assim, gente. Alunos que têm incentivo em casa, porque o que acontece com a leitura? A leitura é uma coisa referencial. A mãe não pega um jornal para ler, o pai não pega um jornal para ler. Vai ler, menino! A criança, você chega em casas que as crianças têm vontade de aprender. Tem lugares que as crianças não têm vontade de aprender. Tem crianças que desenvolvem melhor, mais rápido, e tem outras que engatinham. São dificuldades imensas, gente, imensas. Desde dígrafo, hiato, ditógrafo, tudo. Você pode imaginar o NH, o LH, tudo você pode imaginar. Então, assim, você trabalhando maçã, você põe uma maçã e dando o nome da maçã, a criança ela é muito mais visual para poder desenvolver o oral. Eu tenho visto que a alfabetização do primeiro aninho, quando eu levo a gravura e o nome, ele desenvolve melhor. Igual a matemática, quando eu levo material dourado. Entendeu? Então, assim, o material dourado do português,
é a gravura. Não tem como. No entanto, que as atividades montadas no primeiro ano tem que ter muita gravura, colorida, chamativa, que aí ele vai decodificando, a decodificação para poder desenvolver a oralidade. É muito importante isso, Magda. Sim. Agora, Sheila e grupo, por que é importante a gravura também? Então, todos nós aprendemos, e a criança também aprende, na junção, multimodalidade, na junção de ouvir, de ver, de segurar, pegar, tá? Então, quando ela tem essas possibilidades, e de falar, ela aprende muito mais facilmente, tá? E olha, quando é apresentada para a criança um texto escrito, aquilo para ela é muito difícil, porque para nós também, por que as pessoas hoje na faculdade têm dificuldade de fazer o TCC? Porque você transferir, você traduzir na língua escrita aquilo que você pensa, aquilo que você leu, aquilo que você conhece, traduzir isso em linguagem escrita é difícil, porque na linguagem escrita você tem que, no seu escrever, traduzir o som, traduzir a imagem e traduzir a sua emoção ao fazer aquilo. Então, não é simples escrever. Existem as pontuações, o ponto e vírgula, existem as exclamações, para dar um sentido naquilo que a gente está escrevendo, tá? Então, o primeiro passo é desenvolver muito na criança essa leitura como fala, de textos, quer dizer, de quais são os textos, né? A leitura que ela tem da família, a leitura do outdoor, a leitura do brinquedo, tudo, tá? Para depois chegar a esse momento que a Sheila está falando, nesse momento de trazer para a escrita. E, assim, é muito difícil a criança, por exemplo, de segundo ano, já aprender o que é ditongo. Não tem muito sentido. Infelizmente, está dentro da programação, mas não tem muito sentido. Para que serve isso? Como é que eu pego o ditongo na mão e estrangulo ele para não existir mais? Essa é a maior dificuldade do português de você alfabetizar uma criança, é o concreto com o abstrato, exatamente. Com certeza. Sabe uma coisa boa, Sheila, que eu fazia muito até na faculdade? Cortar palavrinhas e fazer a junção. Porque aí eu faço um baralho. Isso aí já é o meio Montessori, né? Aí eu trabalho dessa forma para alfabetização, não consegue, gente. Porque aí ela começa a fazer conexões, entendeu? Então, assim, eu aprendi o que são orações coordenadas, mas o que significa isso? Até que um dia eu percebi que coordenada é uma coordenada com a outra, uma conectada na outra. Então, assim, primeiro é o conceito. Se for necessário fazer comparações com alguma coisa, foi a Lenice que falou, me falou para nós do relaxamento com o passarinho? Quem que me contou para nós? Com a borboletinha, o relaxamento? Quem é que assistiu? Quem que me falou isso, gente? Alguém de vocês? Acho que a Luana não veio, a Luciana. Alguém. E aí, o que acontece? É fazer isso, é criar uma história dentro daquele aprendizado, criar uma circunstância que dá sentido para ela. É isso que está falando aí da semiótica. A multimodalidade, quer dizer, muitas formas, modalidade vem de modos, de formas, de você trazer esse significado para a criança. Por isso, nós não podemos falar assim, ensinar todo dia, repete aí, ditongo é o encontro de duas vogais. Entendeu? Não tem sentido. Não tem sentido. Aí decora, quais são os conectivos? Nem, também, mas, porém, todavia. Não tem sentido. Hoje não se faz, tem que fazer compreendendo. É chato, a criança você não vai aprender criança na mesa, você não vai ensinar, não vai render a aula, é chato, a criança fica inventando moda, quer levantar, ela não fica. Se você não tiver uma quer fazer xixi, quer beber água, toda hora. Se você não tiver uma aula dinâmica, Jamile, para alfabetizar, ainda mais uma aula particular com a criança só. Imagine todo dia a mesma imagem, como eu. Mesminha. Caramba, chegou a tia, que saco, tava brincando. Dia chata, tava brincando até agora, chegou o horário. Tem prazer de receber na porta, entendeu?
Por quê? Porque você vai levar uma aula na qual instiga a criança. Então, as horas passam mais rápido. Sim, sim. E aí, Sheila, por que ela não para na mesa? Não tem sentido para ela. A hora que você transformar isso num jogo, numa coisa que dá sentido, que impacta essa criança, aí ela vai, olha, ela aprende sem ver. Sabe? Quando você vê, a criança está escrevendo, está lendo. Eu faço conexões de põe no saquinho as palavras, vou juntando, faço sorteio. Ei, gente, já inventei tanta coisa. Que coisa boa, que bom. Maravilha. Minhas queridas, só para finalizar, eu quero falar para vocês sobre nossa atividade para o segundo bimestre, nosso trabalho para o segundo bimestre. Eu estou pensando que no segundo bimestre eu vou avaliar em 4 pontos, olha o perigo, só o portfólio, tá? O que nós temos do portfólio? A cada aula, por exemplo, a aula que houve aquela live lá com a faculdade, colocar ali, sabe, umas 4, 5 frases sobre aquilo, qual foi o assunto. A cada aula, você pode colocar frase, você pode colocar imagem, você pode colocar um link de um vídeo que você viu e gostou, você pode tirar uma foto. O que você achar interessante. Não precisa ser coisa longa, pode ser assim, meia página para qualquer coisa que você quiser, pode ser uma poesia, pode ser uma música, qualquer coisa, para cada aula. Mas precisa de ter todas as aulas anotadas ali, tá? Nós estamos com 11 aulas. E aí eu vou marcar mais no final, né, em novembro, a data para você entregar, para você colocar no AVA. Eu vou colocar o espaço lá de tarefa para você colocar. Eu vou pedir só isso, para não dar tanto trabalho para vocês. Porque eu sei que vocês ficam soberbadas de trabalho, são muitas disciplinas, entendeu? Então, mas assim, eu peço que façam com carinho, tá? Que façam bem feitinho, porque eu quero avaliar bem vocês e finalizar nosso semestre com muita alegria. Combinado, assim? Então, tá. Ó, de agora até 9h30... Maga, você pode repetir, por favor, que eu tive que dar atenção aqui. Tá. Estou falando, Sheila, que a atividade para o segundo bimestre vai ser só o portfólio. Tá, então todas as atividades que nós salvamos na nossa pasta para montar e ilustrar, correto? Só que essa pasta é arquivo, viu? Não precisa eu fazer sei, minha linda. Tá. Mas você quer que ilustre todos os nossos textos? Assim, você pode ilustrar com qualquer coisa, tá? Então, assim, que eu falei para a turma aqui, mais ou menos meia página. Você pode colocar naquela aula uma gravura, uma figura, um desenho, uma fotografia, uma poesia, um texto, um link para um vídeo. Ok. O que vocês acharem interessante. Só que isso é uma coisa bonita que tem a ver com cada aula. Ok? No dia 15 não houve aula, então não precisa nem colocar a data. As datas que estão dentro do calendário escolar nosso. Combinado? Deixa aqui até o final de novembro, final de novembro, quando chegar mais perto, eu aviso a data de vocês colocarem no AVA. Ok. Combinado? Combinado. Mas tomem cuidado, porque são 4 pontos. Vocês vão fazer 6 na avaliação e 4 no portfólio. Você só faz o favor para nós, porque a nossa cabeça está meio com esses negócios de sequência. A lição 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Põe assim, ó, o portfólio será formado, fazer o favor, tia Magda, das lições de 1 a tal, de uma maneira que você possa identificar dentro do contexto. Faz um chamativo para lembrar que você faz isso, é muito bom. Deixa eu dar um toque para você, talvez nem precise eu fazer isso. Você abre o AVA, na aula 1 tem os materiais lá. Aí você faz aquela. Para quem não fez ainda, porque tem muita gente já fazendo, né? Na aula 2, tem lá os materiais, tem vídeo, tem texto. Já gravei tudo, eu já pus tudo em pasta, separado de minhas pastas, tudo. Quando acaba o primeiro bimestre, já tem a pasta do primeiro bimestre, a do segundo limpa, já vou pondo tudo dentro. Excelente. Se quiser que eu faça essa listagem e põe lá também no AVA, eu posso pôr, não há problema nenhum, não. Tá? Eu vou colocar assim, nessa aula de hoje, eu já coloquei material da aula de hoje, mas eu vou colocar mais um de avisos. Aí eu coloco para vocês essa continuidade. Combinado? Então, tá. Já mandou o maneco do portfólio, aquele primeiro maneco. Ajudou muito, entendeu? Me esclarece muito. Ótimo. Entendeu? Porque aí... Ótimo. E observem o que eu estou fazendo. Com o portfólio, vocês estão vivenciando as modalidades, as múltiplas
formas de você apresentar o seu trabalho. Eu quero a criatividade de vocês, quero ver a criatividade. Combinado? Então tá. Beijo para vocês. Estou aqui até às 9h30 com a sala aberta. Se precisar de alguma coisa, é só entrar na sala e conversar. Ou pelo WhatsApp, tá bom? Boa noite, meninas. Boa noite, bom descanso a vocês. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Obrigada. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Sheila. Boa noite, Jamile. Descansem bem, tá? Com Deus. Fique com Deus também. Amém. Obrigada, querida. Você tá linda com esse cabelão. Adoro o seu cabelo assim. Obrigada. Tchau, querida. Precisa de alguma ajuda? Não. Então tá bom. Ok. Beijo, tchau. Tchau, querida. Vai com Deus. Bom descanso. Agora sim, agora estou melhor. Assim. O que eu faço com as minhas meias? Caramba! Que meia suja!